pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu estou aqui com a Laura do Transemos, né, para falar um pouquinho de sexualidade, né, alguns mitos aí para a gente dar uma desmistificada. Então você pode falar um pouquinho, se apresentar, Laura, por favor? Com certeza. Bom, eu criei o Transemos há um pouco mais de um ano, porque eu senti essa necessidade da gente conversar sobre sexo de uma maneira acessível, baseada em informação, em conhecimentos científicos de verdade, porque é muito difícil a gente achar informação confiável quando se trata de sexo e de sexualidade. E eu sou jornalista, sou formada em jornalismo e pós-graduada em educação sexual. E eu pensava, eu preciso criar algum lugar, alguma forma das pessoas terem um espaço para falar sobre isso, mas de uma maneira séria, sim, claro, mas de uma maneira leve, que ainda fosse leve. Então o Transemos surgiu como um projeto multiplataforma, ele é site, tem conta no Instagram também, no Facebook, né, tem todas as mídias sociais, e o canal do YouTube, que é onde eu publico meus vídeos, as entrevistas, enfim. A ideia é que esses formatos todos aproximassem mais pessoas. Então, eu não gosto de ver vídeo, então eu vou lá ler os textos do Transemos. E ter todas essas possibilidades de formatos para as pessoas chegarem à informação. E que essa informação também chegasse a mais pessoas. E aí o Transemos nasceu dessa ideia. E também da parte offline, né? Da parte de cursos, palestras, workshops, que eu ministro já também presencialmente, e os atendimentos individuais e em grupo como educadora sexual. É bastante coisa, né? Muito bacana. Dessa palestra, a gente estava numa palestra, né? Eu tive o prazer de participar não era nem uma palestra, uma roda de conversa, né? E é legal falar. Você já sentiu assim uma diferença nas pessoas com essas rodas de conversa? Porque, meu, eu achei fantástico. Que bom que você gostou, né? O tema da nossa roda era a liberdade sexual feminina. E só mulheres participaram, né? Foi uma questão também legal de ressaltar. E eu sinto que nas rodas de conversa, nas iniciativas em grupo mais intimistas, assim, que vão até poucas pessoas, as pessoas se sentem muito mais confortáveis para se abrir mais. Principalmente numa questão assim, só mulheres participando, elas se sentem mais abertas para compartilhar as questões delas. E é muito boa essa troca sempre, né? Eu costumo dizer que sexo e sexualidade é troca. Você tá sempre trocando alguma coisa, né? Com outras pessoas ou consigo mesma. Então, mesmo, por exemplo, numa masturbação, que é uma atividade individual, você está trocando lá a sua energia, o seu tempo com você mesmo. Então, sempre em sexualidade, mesmo sem fazer sexo necessariamente, eu vejo muito essa questão da troca. Então, essas rodas de conversa, esses workshops, cursos, eles proporcionam esse momento da gente trocar com outras pessoas, com outras vivências, outras experiências, aprender também, porque ninguém sabe tudo, e levar o que a gente estuda, o que a gente tá lá pesquisando, trabalhando todo dia falando disso, né? Então, eu já tive muitos relatos de pessoas após esses eventos agradecendo, né, as informações, coisas assim, e saber que você, com um pouquinho que seja, né, conseguiu mudar um pouquinho a opinião, não mudar, né, não querer impor uma opinião, mas assim, fazer a pessoa ver alguma coisa de um jeito diferente, ou instigar um pouquinho aquela pessoa a ir pesquisar mais algum assunto, só isso já é incrível. Meu, teve muita coisa que a gente conversou nessa roda de conversa e eu fiquei muito feliz com isso. E aí você falou da questão da educação sexual. Então a pergunta que ela fez para o grupo foi, e eu vou fazer para vocês também, quem aí já recebeu educação sexual em algum momento da sua vida? Eu sempre pergunto, né, pra pessoa falar assim, sim ou não. Você acha que você já teve educação sexual na sua vida? E aí umas pessoas falam, já tive, não tive. Tive na aula de ciências na escola, tive com os meus pais conversando comigo. Enfim, ou não tive. Muita gente que fala que não teve, eu digo que ela teve sim. Porque todo mundo teve educação sexual. Você aí que respondeu que não, você teve educação sexual. O que acontece é que a gente teve uma educação sexual de maneiras diferentes.
Porque uma coisa é você ter essa educação sexual na escola, ou com os seus pais, em casa, ou com os dois. E outra coisa é você nunca ouviu falar sobre no seu crescimento, na sua infância, na sua adolescência. Ninguém falou daquilo com você, mas você aprendeu coisas. Durante toda a nossa vida, a gente recebe informações da publicidade, das novelas, né, da mídia de uma forma geral, de amigos, de outras pessoas. Então, a gente aprendeu e apreendeu coisas sobre sexo ao longo do nosso desenvolvimento. Então, assim, você foi educado sexualmente, só não diretamente, só não de um jeito que seria talvez o melhor jeito, o jeito mais saudável, mais completo. E isso não é nenhuma culpa, por exemplo, não adianta culpar seus pais, porque seus pais também não tiveram educação sexual formal. Então, essa educação sexual informal, ela muitas vezes é baseada em mitos, em tabus, em premissas erradas, em senso comum. Ela não é baseada em dados científicos. E é isso que causa tanto distanciamento, tanta desinformação, tanta dúvida e frustração na hora de realmente iniciar uma vida sexual. Agora, uma coisa que a gente não falou no grupo, mas eu acho interessante, assim, porque eu já vi outros trabalhos. Você acha interessante, assim, separar grupo de homens e mulheres, pegar um grupo só de homens, um grupo só de mulheres, para falar sobre esses assuntos? Eu acredito que existem diversas metodologias, né? Vai da preferência também de cada profissional, de como abordar grupos de estudo, de trabalho, ou como a roda de conversa, enfim. Existem diversas metodologias e temas e cada jeito vai funcionar melhor para o grupo. E é muito comum em trabalhos em grupo também você começar fazendo o trabalho de um jeito e sentir necessidade de mudar alguma coisa no meio. Dependendo dos objetivos e dos temas, os grupos mistos podem funcionar e os grupos separados também podem funcionar bem. O que acontece normalmente em grupos específicos, então em grupos só de mulheres, grupos só de homens, é esse sentimento dos participantes de ter mais abertura para falar sobre questões específicas daquele gênero. Agora, se o tema é mais genérico, se o tema não vai tanto nas diferenças de gênero, também não vejo problema em grupos mistos. Acho que é adequar mesmo e às especificidades de cada evento, de cada momento. Muito obrigada. Mais uma vez eu venho falar para vocês que essa conversa só vai fazer com que o prazer e o respeito entre os dois aumentem, né? Independentemente de ser homem ou mulher, aqui é óbvio que a gente está falando mais de uma relação heterossexual, mas não quer dizer que isso não vá para outros tipos de relação, né? Respeito sempre, né? Olhar o outro, ver se o outro está gostando, perguntar. É uma coisa, é um respeito para o outro e o respeito a mim mesma também, tá bom? Então, muito obrigada, gente. Muito obrigada por terem assistido. Antes de mais nada, curtam o canal Transemos junto com o meu canal. Dê o joinha, se inscrevam e compartilhem, tá bom? Muito obrigada. Foi um prazer imenso estar com você aqui.